Boa noite. É muito bom estar com vocês. E como já foi dito antes, ter você aqui conosco é um imenso prazer. Deus continue te abençoando e que você acompanhe aqui conosco as séries que nós fazemos. Nós estamos falando sobre Machal, Entre o Bem e o Mal. É uma série que estuda o livro de Provérbios. Esse é o segundo episódio da série. O primeiro episódio foi semana passada. E se você não esteve semana passada, ou mesmo se você esteve e quer conferir novamente o que foi dito aqui, você pode conferir no site enote.org.br, entrar ali na seção de mídias e acessar então os podcasts do que a gente gravou e colocou ali. Além desse episódio da série Machal, também tem outras coisas que estão ali, você pode acessar e se deleitar ali em um bom conteúdo bíblico. Como eu já disse, nós estamos então no segundo episódio da série Machal. No primeiro, nós vimos algumas coisas sobre Provérbios, nós vimos a autoria, os valores que Provérbios carrega, o que ele vai dizer sobre a sabedoria, e uma das frases que resume bem é: o temor do Senhor é o princípio do saber. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Isso foi dito na semana passada, e isso deve fixar na sua mente, porque isso vai permear todo o livro de Provérbios. E hoje nós vamos então continuar no estudo, mas eu convido a você para a gente fazer uma oração juntos, para a gente pedir para o verdadeiro autor do livro para estar presente aqui conosco, para interpretar esse conteúdo para a gente. Pai, nós queremos, neste momento, pedir que o Senhor esteja entre nós e nos ajude a aprender da Tua Palavra. Queremos aprender sobre sabedoria. Queremos, Pai, deixar de lado o nosso egoísmo, o nosso saber, nossos achismos. E queremos aprender, Pai, aos Teus pés, aquilo que o Senhor usa para ensinar os reis dessa terra, aquilo que o Senhor usou para criar a terra, aquilo que o Senhor usou para ensinar os anjos. Queremos aprender sobre sabedoria. E que esse livro de Provérbios possa agora permear aqui a nossa conversa e nos ajudar a entender um pouquinho melhor a Tua vontade para nós. Nos abençoe então, nós oramos em Cristo Jesus. Amém. A vida em perspectiva. Nós iremos então analisar a seção de Provérbios que começa no capítulo 1, versículo 10, e vai até o capítulo 3, versículo 35. Provérbios é um livro muito rico em sabedoria, porque é exatamente com esse propósito que o seu autor, Salomão, escreve sobre isso. Nós sabemos que Salomão tinha muita propriedade para falar sobre sabedoria. Certa vez ele pediu a Deus uma coisa. Ele podia pedir qualquer coisa. Entre todas as que ele podia pedir, ele pediu realmente a mais valiosa, sabedoria. E ele escreve não somente Provérbios, mas outros livros também que tratam sobre sabedoria. Ele tem uma linguagem como de um pai para um filho. Ele fala de alguém que sabe o que é sabedoria para alguém que precisa entender e conhecer sabedoria. E nós estamos aqui entre aqueles que precisam conhecer e entender sobre sabedoria. E Salomão então divide esse trecho aí em algumas partes. A primeira delas é que os pecadores, eles têm um chamado. Todos nós aqui somos convidados pelos pecadores para alguma coisa. Você, com certeza, já ouviu um convite dos pecadores da seguinte maneira: venha conosco, vamos divertir-nos, junte-se ao nosso bando, ninguém vai ver o que a gente vai fazer, é só dessa vez, não há problema nenhum com isso, vai te dar prazer, vai ser bom, todo mundo está fazendo, vamos juntos. Os pecadores, a multidão, elas têm um convite para a gente. Muitos são os que aceitam esse convite, porque o convite dos pecadores parece legal, divertido, chama a atenção, nos atrai, vai nos entregar algum benefício, alguma vantagem. Só que
esses pecadores, eles agem secretamente, tentam fazer as coisas às pressas. Apesar de serem espertos, eles usam de artimanhas para conquistar aquilo que eles precisam. E geralmente eles te oferecem benefícios imediatos. Você vai gostar do que você vai ter. Vamos colocar tudo num saco só e vamos compartilhar entre nós o que nós vamos ganhar. Aquilo que você vai conquistar com a nossa empreitada, a nossa aventura, vai te levar para uma experiência que você não vai ter em outro lugar. É isso que eles dizem. Você já ouviu esse convite? A gente ouve. A gente conhece que ele é real e acontece a todo tempo. Mas Salomão vai dizer que os pecadores, eles cavam a sua própria cova. Jesus também já disse que é como construir a casa sobre a areia. Você não alicerça a sua vida sobre fundamentos firmes, mas você está exposto a qualquer tempestade, qualquer problema, que te derruba, te faz cair, e de onde você não terá forças para se levantar. Cavando a sua própria cova. O convite de Salomão é: diga não. Não se aventure. Tenha cuidado na hora de dar uma resposta, mesmo que seja diante de uma pressão social, familiar, profissional. Saiba dizer não. Tenha princípios no seu coração que te ajudem a, nesse momento, resistir ao chamado dos pecadores, porque eles serão aparentemente legitimados pela multidão, pela grande quantidade de pessoas que fazem isso. O caminho é largo, parece maravilhoso, e você será tentado a dizer sim. Mas o convite da sabedoria é: diga não, seja forte. Salomão também diz que não somente os pecadores têm um chamado, como também a sabedoria tem um chamado. A sabedoria, diferentemente dos pecadores, não precisa cochichar, falar baixinho, tratar às escuras. A sabedoria, ela sai gritando, ela sai pelas ruas falando alto, porque a sabedoria precisa chamar a todos e não deixar nenhum com desculpas para fazer o que é mal. A sabedoria anda gritando, clamando em alta voz. Ninguém que faz o mal, o que é errado, tem justificativa, desculpa, ignorância, e pode dizer com a consciência limpa: eu não sabia que era errado, eu não tinha noção, não me avisaram nada, e agora estou nessa situação. Salomão deixa bem claro que a sabedoria está disponível para todos. A todos é possível adquirir sabedoria. Nós podemos, eles podem, outros também. Ela clama em alta voz. É dado para todos esta oportunidade. E ela chega dizendo o seguinte: até quando irão contentar-se com a sua inexperiência? Você não precisa continuar nessa situação. Até quando terão prazer na zombaria? Vocês podem sair dessa situação. Até quando desprezarão o conhecimento? A sabedoria, ela estende a mão. Ela te adverte e ela te dá uma oportunidade. Se você a agarrar, ela não deixará você mais sozinho. Ela vai te ajudar. Mas essa mão estendida depende de uma resposta sua para agarrar a sabedoria. Salomão diz que muitos são aqueles que ignoram esse convite, que deixam de lado esta oportunidade de atender à voz da sabedoria. E a sabedoria, ao final do processo, ela verá a sua ruína. Ela verá que você não se deu bem, não aceitou o convite. E o que ela vai fazer? Salomão diz que ela vai rir na sua perdição. Salomão diz que enquanto antes os pecadores riem daqueles que dizem ter sabedoria, um dia a sabedoria vai rir daqueles que são pecadores e caem na sua desgraça, na sua perdição. Ela vai rir. E ela diz mais: clamarão a mim, mas não responderei. Me buscarão, porém não me acharão, porquanto odiaram o
conhecimento. Perderam a oportunidade de estender a mão e agarrar a sabedoria. Parece o fim da linha, mas não é. A sabedoria é bondosa, misericordiosa. E ela diz: se realmente procurarmos a sabedoria como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Você já passou pela experiência de buscar algo com todas as suas forças, com todo o seu coração, e você vê que realmente, nessas horas, parece que de uma maneira muito especial, Deus ele olha para a gente com muito carinho e misericórdia, e Ele atende a nossa oração, o nosso clamor. Com a sabedoria é a mesma coisa. Deus nunca negará um pedido de coração, um pedido intenso, verdadeiro por sabedoria. Ele vai te dar sabedoria. Essa oração jamais será negada, porque o Senhor é quem dá sabedoria. E Ele faz isso com prazer para os seus filhos. Você já passou pela experiência de buscar fôlego debaixo da água? Quando a gente está naquela situação, precisando de ar, já sentindo que vamos engolir água, com quanta energia, vigor e pressa a gente dá abraçada e a gente busca o ar. Se a gente fizesse isso para buscar sabedoria, com certeza teremos a sabedoria. Deus te faz um convite. A sabedoria está disponível. A busque como você busca um tesouro escondido. Busque a sabedoria como você buscaria fôlego numa situação como essa. Porque a sabedoria, ela vai cuidar de você. Salomão diz que a sabedoria, ela te afasta do mau caminho. A sabedoria vai ser o seu guia. Ela vai te ajudar a percorrer na sua vida aqueles caminhos pelos quais você ainda não trilhou, são desconhecidos para você, mas que com sabedoria nenhum deles te levará à destruição e à ruína. Pelo contrário, você será guiado e por nenhum caminho mau de morte você passará, porque ela estará com você. A sabedoria, como um escudo, ela protege, ela te livra de muitas coisas desnecessárias. A sabedoria o livrará dos homens de palavras perversas. Você não será facilmente convencido do mal. As pessoas não te juntarão num grupo facilmente. Se você tiver sabedoria, você terá a resposta certa para dar na hora certa, da maneira correta. Porque se Deus te deu sabedoria, você saberá agir, assim como temos vários exemplos na Bíblia de pessoas sábias que agiam corretamente. A sabedoria também o livrará da mulher imoral. Muitos são os enganos e as maneiras que o mal nos leva para a ruína. Muitas são as armadilhas. Mas se tivermos a sabedoria, nenhuma delas nos atingirá. Nenhuma delas irá nos levar à destruição. Porque a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. Você terá prazer na sabedoria. Ela te alegrará. Com ela você acordará e deitará. Em todas as suas decisões, a sabedoria te norteará. Você será alguém querido, você será alguém de sucesso, alguém que terá uma família feliz, alguém que será feliz no trabalho, alguém do qual dirão: este homem realmente é sábio, não fala tolices, não fala com pressa, sem pensar, mas é alguém de quem eu gosto de ouvir conselhos, porque nele realmente eu encontro sabedoria. Salomão, ele então vai descrevendo no seu livro a maneira que nós podemos conquistar sabedoria. A sabedoria está disponível, você pode encontrá-la. E ele então, no capítulo 3, ele enumera algumas coisas importantes para que tenhamos sabedoria. O que eu preciso preservar, possuir, ter, para que a sabedoria esteja comigo, esteja do meu lado? E então ele diz: não se esqueça.
e então ele dá 3 palavras. Aqui nós encontramos as 3 palavras. Elas estão dessa maneira porque no capítulo 3 nós encontramos então um poema que Salomão o coloca no livro de uma maneira quiástica. É um recurso literário que os escritores bíblicos usavam, que era espelhar o conteúdo ali no tamanho, no discorrer do seu poema. E ele começa falando de lei, depois passa para o Senhor, depois sabedoria, depois volta para o Senhor e termina com lei. Salomão diz que dessas 3 coisas, lei, Senhor e sabedoria, nós não podemos nos esquecer, senão não teremos sabedoria. E ele então vai falar um pouco sobre a lei, sobre como ela deve encontrar lugar na vida do sábio, de que maneira o sábio ele observa a lei, ele obedece às leis. E nós sabemos que o Senhor, ele dá leis, ele ensina, assim como o pai ensina seu filho. O teólogo Jacques Ducan, ele nos trazendo algo sobre como o sábio deve observar a lei, ele diz: não obedecemos à lei porque julgamos ela boa, mas porque o doador da lei é bom. Se você acredita que aquele que promulgou a lei é bom, a sabedoria vai te dizer: observe a lei. Ah, mas a lei diz isso. Observe a lei. Mas assim não vai dar. Observe a lei. Isso é ultrapassado. Observe a lei. Se o doador da lei, aquele que promulgou a lei, é bom, observe a lei. Mesmo que o nosso julgamento, muitas vezes, é de que parece que algumas coisas não são tão boas. Se aquele que deu a lei é bom, será bom também aquilo que ele deu, a lei. Mas, além disso, nós sabemos que a lei, ela realmente é muito boa, é maravilhosa. Na Bíblia nós encontramos que de maneira que a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. A lei realmente é boa, ela te protege, ela cuida de você. E o sábio, pode ter certeza, ele será um bom observador da lei. Ele terá sempre a lei a seu favor e nunca contra. Por ela ele não será condenado, mas dela ele tirará vantagem, se beneficiará, porque ele reconhece o valor que a lei possui para ele. Obedecemos à lei num relacionamento de graça com um Deus vivo. O sábio também sabe que a lei ela não é apenas requisitos frios com os quais ele lida constantemente. A lei ela possui um espírito de graça. A lei foi dada por Deus em graça. A lei não é apenas para você se tornar um escravo, pelo contrário, ela é para te libertar. E quando a gente vive num relacionamento de graça com o doador da lei, a gente entende perfeitamente o prazer que é você observar a lei que ele te deu. Ele não usa a lei para te salvar. Ele usa a lei para ver você salvo, para observar na sua vida os hábitos de alguém que já está salvo. O sábio terá prazer na lei. A lei ela te pede algumas coisas. Uma delas, considerem o próximo, o necessitado. Se o sábio observa a lei, ele terá que sempre considerar o seu próximo, aquele que é necessitado. Se vier alguém ao sábio e pedir ajuda, o sábio não dirá, volte amanhã. O sábio fará o que for possível, naquele dia, naquele momento, para ajudar aquele necessitado que veio pedir ajuda. O sábio não nega ajuda. O sábio não mente, não oculta, não omite, mas ele presta o serviço ao necessitado, ao seu próximo. A lei também nos orienta a não planejar o mal. Por mais que nós falhemos algumas vezes e vejamos na lei um espelho no qual encontramos nossas falhas, se nós não planejarmos o mal, as falhas serão tropeços involuntários. Porque o sábio, ele tem prazer na lei e ele nunca maquina o mal. Porém, aquele que maquina o mal, aquele que planeja o mal, aquele que elabora, aquele que tem prazer nisso, está distante de ser sábio. A Bíblia chama de tolo.
de ímpio. A lei também nos orienta a não acusar ninguém sem motivo. O sábio, ele não tira conclusões rápidas, ele não é apressado nas coisas que ele faz. O sábio, ele pensa. O sábio, ele não acusa facilmente, mas ele, sempre que pode, ajuda. Essa é a atitude dele. A lei também nos orienta a não ter inveja, a não olhar para o outro querendo aquilo que é dele, mas olhar para nós mesmos, sermos satisfeitos com o que temos e não ficarmos buscando por aí algo que não é nosso. Não inveje, não tenha isso contigo. Essa é a primeira palavra da qual Salomão diz para a gente: não esqueça. Quer ser sábio? Não esqueça da lei. Ela é importante. Tenha um relacionamento de amor, de graça com a lei. Procure em Deus o seu prazer para observar a lei. E não tome a lei apenas como uma ferramenta para você agradar a Deus. Não é dessa maneira. A segunda palavra que Salomão vai dizer, da qual não devemos esquecer, é Senhor. E ele então coloca algumas coisas importantes. Primeiro, porque não há sabedoria à parte de Deus. Por mais que muitos digam que aquele ou aquela é muito sábia, ou muito sábia, muito inteligente, conquistou isso ou conquistou aquilo, longe de Deus não há sabedoria. Fora dele não há verdadeira instrução. Somente em Deus é possível sabedoria. Toda boa dádiva, todo dom perfeito procede do alto. É assim que a Bíblia diz. É preciso reconhecer que é do Senhor que vem a sabedoria. Não é através do diploma, não é através do seu suor, do nosso suor, da nossa velocidade com que corremos para as coisas que temos que fazer, mas é através daquele que sabe o que é melhor, aquele que conhece o futuro, é aquele que te criou, o Senhor. Esse mesmo Senhor nos dá sabedoria e nos guia porque nos ama, porque nos deseja o bem e porque também nos disciplina. Salomão vai dizer que nós não devemos desprezar a disciplina do Senhor, nem nos magoar com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o Pai faz ao Filho. E como Deus disciplina? Disciplina também através da lei, através da sabedoria. E Ele nos mostra de algumas maneiras com as quais ficamos, às vezes, um pouco abatidos, porque fomos disciplinados, nem sempre gostamos, mas de uma maneira graciosa, que tornará uma maldição em bênção. Ele está com você. O Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. O sábio, ele busca no Senhor a solução para os seus problemas. O tolo, ele corre atrás do seu melhor amigo. O tolo, ele busca informações devidas para encontrar a solução para aquilo, e ele ignora o Senhor. Ele esquece do Senhor. Mas o sábio busca em Deus, no Senhor, a sabedoria. Porque o Senhor é a garantia que o seu sono será tranquilo. Nele você terá completamente paz. Paz que o mundo não pode dar. Paz que uma conta bancária recheada não pode dar. Paz que cerca elétrica não traz. Que um bom carro, talvez blindado, também não traz. Somente Ele pode te dar paz. Nós então falamos de lei e falamos de Senhor. Duas palavras das quais Salomão diz: não se esqueçam. E a terceira palavra é sabedoria. Não adianta você apenas ter sabedoria, como você precisa preservá-la. Você precisa cuidar da sua sabedoria. Você precisa regar a sua sabedoria para que ela cresça, frutifique e te ajude a continuar sábio. A sabedoria, ela te dá vida, ela te dá paz e ela é mais valiosa do que o dinheiro. A sabedoria, ela é alegria e bênção. É a árvore que dá vida a quem o abraça. Quem a ela se apega será abençoado.
Quando eu estudo esse texto de Provérbios, eu me lembro de um outro texto da Bíblia. Eu não sei se isso veio à mente de vocês, mas esse trecho de Provérbios, ele me lembra muito um salmo. O Salmo número 1. Eu quero abrir aqui a Bíblia para ler com vocês o Salmo número 1. Salomão escreve Provérbios, mas alguém antes dele, o seu pai, já tinha escrito algo parecido antes. Salmo capítulo 1. Veja como são grandes as semelhanças. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Você conhece o Salmo? Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore, plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse texto, Salmo 1, é muito parecido com Provérbios 1. Por que será? Foi o mesmo Deus que encheu Davi de sabedoria, que encheu Salomão de sabedoria. E o convite está estendido. O convite para você ser sábio está estendido. Eu quero, brevemente, finalizar contando um pouco a história deste homem, Adilson Pereira da Silva. Ele ilustra bem o que nós lemos aqui em Provérbios e também em Salmos. O caminho do ímpio, o chamado dos pecadores, o chamado da sabedoria, no que resulta conviver com os tolos. E qual que é o benefício de atender o chamado da sabedoria? Adilson teve os seus primeiros anos da vida longe do seu pai, somente com a sua mãe. Mas a sua mãe vivia em dificuldades no morro do Rio de Janeiro. E o seu pai, que estava distante, por motivos que a princípio ele não conhecia, sempre o levou a ser um menino rebelde, a ter dúvidas, a ter problemas. O seu contexto familiar não era bom. A sua mãe tinha muitas dificuldades e não dava atenção para ele. E, certa vez, a primeira vez que ele foi ver o seu pai, correndo em direção ao seu pai, a quem ele o abraçou, ele também viu, nessa mesma cena, vários policiais tirando ele dos seus pais e fuzilando à frente dele, um menino na época de 7 ou 8 anos, o pai dele. Aquilo ali foi um motivo de grande revolta para ele. Ele não entendia por quê, porque o seu pai havia morrido, e uma vida que já era difícil se tornou pior. E ele mesmo diz no testemunho dele que se a sua família não se preocupa com a sua educação, haverá um bandido, um traficante que preocupará por você. Ele foi para um lar de meninos, um orfanato, e lá, naquele contexto, no morro do Rio de Janeiro, ele sempre recebeu esses convites dos pecadores, mesmo novo, num contexto muito difícil. Ele, quando tinha 12 anos, já tinha enfiado um talher num outro menino e quase matado ele. E logo, ele saindo do orfanato, foi morar com um traficante. E ele, então, aprendeu algumas artes marciais, entrou para uma quadrilha e começou a assaltar bancos. Com 13, 14 anos, ele já era um dos membros mais respeitados da quadrilha. E depois da sua chegada, aquela quadrilha que assaltava por ano uns 5 bancos, assaltava agora muito mais, uns 10, 15. Um dia, a sua quadrilha foi pega numa emboscada dos policiais
E então, o chefe da quadrilha foi morto, alguns representantes também. Ele, na ocasião, conseguiu rastejar por entre os carros, fugir depois. E com alguns amigos da quadrilha junto, ele então ouviu dizer da boca de um deles: Adilson, você entre nós é o mais esperto, ou que sabe mais. Você pode ser o nosso chefe, o chefe da quadrilha. Ele tinha apenas 15 anos, mas já era escolhido como o melhor deles. E ele então começa a liderar a quadrilha. Tantas barbaridades, tantas coisas ruins. Em nenhum momento ele achou que ele estava certo, que ele deveria fazer aquilo, mas era o caminho pelo qual ele percorria. O convite dos pecadores foi feito, ele atendeu, o seu contexto não permitia ir mais longe do que isso. Os anos se passaram, várias brigas, mortes, conflitos policiais. Um dos caras mais odiados do Rio de Janeiro, que vingou a morte do seu pai, que fez tantas barbaridades, que ia às escolas para aliciar crianças para o tráfico. Ele um dia foi pego também numa emboscada dos policiais, que o levaram ele para a delegacia. E ali ele sabia que ele não teria mais chance. Depois de algumas vezes em que ele foi pego, os policiais já tinham um grande ódio dele, porque ele matava policiais, e eles então disseram para ele: de hoje você não passa. Você não vai sobreviver e não vai passar do dia de hoje. Você vai morrer. Deram uma surra nele, bateram muito. Ele conta que quebraram vários ossos e que ele ficou realmente com falta de dificuldade perto da morte, sentindo ela chegar lentamente. Num espaço de 80 centímetros quadrados, ficou ele ali, jogado, esperando a morte. Mas havia ali um carcereiro que era cristão. E antes que ele morresse, mesmo sem crer na conversão do Adilson, também conhecido como Falcão Alegre, o carcereiro colocou ali, perto da solitária dele, uma rádio sintonizada numa onda ali evangélica, né? Uma rádio cristã. E este homem, perto da morte, ouviu o pastor falar, ouviu a Bíblia falar, ouviu o chamado da sabedoria, ouviu o convite, viu a mão estendida. E ele, mesmo ainda não sabendo como buscar essa sabedoria, como buscar esse Senhor que era apresentado para ele naquela rádio, ele faz um clamor: se o Senhor realmente existe, venha até mim, se apresente e me ajude. Não foi uma vez que ele disse isso, nem duas, nem três, mas depois de muito clamar, ele conta que ele vê como uma luz a encher mais e mais aquela solitária, e ele fala que sente o toque pelo seu corpo, e ao invés de ele morrer, ele começa a melhorar, e os seus ossos, que pareciam todos quebrados, agora estavam em perfeita ordem no seu corpo, e ele fica bem. Só que o seu problema não estava resolvido, porque disseram para ele que daquele dia ele não passaria. Mas aqueles homens, depois que foram ali, foram surpreendidos com a visita de uma pessoa que chegou sem avisar e disse que queria libertar esse homem, o Adilson, que queria pedir a liberdade dele. E aqueles policiais, voltando atrás com a sua palavra, não mataram ele naquele dia, mas libertaram ele. Um homem que tinha uma condenação de mais de 150 anos, depois teve na justiça a sua ficha sendo limpa, e ele então sai para uma vida de sabedoria. Aquele que antes subia o morro para aliciar menores, começou a subir o morro para evangelizar os menores.
Só que ele ainda não compreendia perfeitamente a sabedoria da qual ele ouviu falar. E ele conta uma experiência de busca, de entrega, numa experiência de querer mesmo conhecer mais. Ele buscou em vários lugares, ele foi daqui para ali, e ele foi ganhando conhecimento do texto bíblico, da palavra. E este homem hoje é uma testemunha fiel do que Deus fez por ele e do que Deus pode fazer através de um chamado de sabedoria. É uma história muito impactante, mas que revela: a sabedoria pode transformar. Esse é um caso extremo de um homem que era o pior da humanidade para se transformar em uma ferramenta de Deus para o bem. Hoje ele é muito respeitado, mesmo entre os policiais, porque é uma das pessoas que se arrisca a subir o morro, a evangelizar as famílias e a levar para elas aquilo que transformou a vida deles. Uma pessoa que sabe dar valor à sabedoria que recebeu. Nós vivemos em contextos completamente diferentes, estamos longe de passar por isso. O chamado dos pecadores para a gente é mais simples, às vezes envolve até coisas boas, e a gente nem se percebe, mas cada vez mais nos distanciamos da mão da sabedoria. Faça uma análise introspectiva da sua vida. Que valor você está dando para a sabedoria? Que valor você está dando para a lei, para o Senhor, para a sabedoria em si? Você a busca de todo o seu coração como você busca o dinheiro, a felicidade da sua família? Você corre atrás da sabedoria? Você abre a palavra para encontrar nela a sabedoria? Por fim, Provérbios diz: os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si vergonha. Qual dos convites você vai aceitar? Não basta dizer para qual deles você está disposto a aceitar e viver. É preciso experimentar na prática o convite da sabedoria. Você quer? Você deseja? Vamos pedir a Deus para que Ele nos ajude? Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, por muitas vezes, Pai, somos levados por convites de pecadores, da multidão, dos tolos, dos quais talvez sejamos um. Não somos, Pai, melhor do que ninguém, mas nós temos um desejo que compartilhamos, que era aceitar o convite da sabedoria, que é buscar em Ti, na Tua palavra, na Tua lei, uma maneira melhor de viver, uma maneira melhor de encontrarmos paz, uma maneira melhor para sermos honrados nesta terra, e sabemos que em Ti podemos encontrar esta maneira. Então que a Tua mão, ela não esteja estendida à toa, mas que nós tenhamos escolha, decisão, vontade e firmeza na hora de agarrar em Ti e na hora de experimentar a verdadeira experiência ao Teu lado de viver a Tua palavra, a Tua sabedoria. Que o Senhor nos guarde, nos proteja, é o que oramos em Cristo Jesus. Amém.